De volta para o terceiro bloco do programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco. Neste bloco nós temos o prazer de receber o Sindicato dos Enfermeiros no estado do Rio Grande do Norte, Luciano Cavalcante, que eu agradeço a presença. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, eu agradeço o convite. Prazer recebê-lo. Luciano, o sindicato foi fundado há bastante tempo, mas estava desativado. E você tem um papel aí na reativação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Sindicato dos Enfermeiros, né, do estado do Rio Grande do Norte, ele tem sua carta sindical desde 1980, né? Então ele foi formado com uma categoria, teve uma assembleia na época, participação de 98 enfermeiros, né, convocados, e o sindicato teve uma diretoria provisória e em seguida uma diretoria definitiva. Só que, por questões políticas, né, o sindicato não finalizou sua diretoria e definiu o rumo político para inserir ao Sinsaúde, né, as lutas. Porque, na época, a consolidação do sindicato entendia-se que era melhor ficar mais fortalecido. Né? Mas diante de todas essas questões políticas, né, e ao longo do tempo a gente veio ver que os enfermeiros, de certa forma, ficavam de fora em algumas lutas. Em algumas negociações. Quer dizer, existem pautas específicas para os enfermeiros, né? Então, em 2010, na Semana Brasileira de Enfermagem, a gente convocou os enfermeiros através de uma assembleia e criamos uma diretoria provisória para a reativação do sindicato. Tudo bem, nós todos ficaram felizes, né, e pensando que fosse acontecer de imediato. Mas existia um trâmite, o sindicato não estava adormecido, né, e então todo o trâmite burocrático. Tentamos fazer o registro no cartório e a gente foi impedido porque o segundo cartório existia outro sindicato. Com o mesmo nome? Não com o mesmo nome, mas do ramo da enfermagem. Do segmento. Do segmento. Então a gente não conseguiu, teve que entrar na justiça e somente em 2014 a justiça declarou ganho de causa para nós e começamos em novembro de 2014, essa diretoria que está hoje, a gente conseguiu reativar o sindicato de todos os de fato de direito, né? E aí vocês têm uma parceria com o Corém no que diz respeito às pautas específicas da enfermagem. Exato, a gente tem uma parceria com o Corém, com a ABEM, com os sindicatos da saúde, com o Cisenat, tudo que se está na questão da saúde, que é em prol do trabalhador, né? Da causa do trabalhador, em defesa da luta do trabalhador. O enfermeiro, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ele era melhor remunerado do que hoje. É certo dizer isso? Eu não diria isso. Não? Não. É assim, historicamente, né, quando a gente vai buscar a literatura, a enfermagem, como todo, sempre foi desvalorizada. Para você ter ideia, eu não lembro o título da literatura, mas eu pesquisando, na época da monarquia, um tratador de cavalo era bem mais remunerado do que um enfermeiro. Mas isso não depende de quem é o cavalo, né? Isso, também é. Mas, só para concluir, sim. Então, ao longo dos anos, a enfermagem vem na luta... No governo do Estado, nesses últimos 20 anos, me parece que há 20 anos, há 15 anos, era melhor remunerado do que hoje, ou não? Sim, em alguma parte sim, mas não no todo. Então, ao longo dos anos, eu tiro, por exemplo, a questão das 30 horas nacionalmente. Na lei do exercício profissional, essa lei, a gente reivindica as 30 horas na lei do exercício profissional. E um potiguar, que foi Café Filho, que vetou as 30 horas nacionalmente, há mais de 55 anos. Olha aí, mais um serviço prestado. Um serviço prestado. E aí estamos nessa questão das 30 horas nacionalmente. A gente está muito feliz com o ganho das 30 horas aqui em Natal, né? A gente já existia em Parnamirim, né? Em Parnamirim parece que as 30 horas já tinha passado. Caicó, aonde mais no Rio Grande do Norte? Que eu recordo, só acho que... Essas três, então. Tem outra cidade que eu não estou recordando qual cidade. E em relação às 30 horas, nacionalmente,
esteve próximo a essa aprovação na época que o deputado Henrique estava na presidência da Câmara. Mas ele também não nos deu essa alegria. Não deu essa oportunidade, de certa forma. Então, a questão da luta em relação à valorização salarial, que a gente reivindica tanto para a enfermagem, em todas as suas formas, porque o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, ele se encontra na unidade hospitalar e na sua unidade 24 horas, trabalhando diuturnamente. Então, sujeito a qualquer tipo de fatores de risco. Tem um fato também que, para o paciente, que na verdade, quando a gente trata, seja no poder público, na iniciativa privada, fala-se como cliente, o paciente. Ele, quem fica a maior parte do tempo, quem cuida, não é, do paciente, é o enfermeiro, os auxiliares, a enfermagem, né? Como todo. Então, assim, tem os esse papel profissionais têm o seu grande papel, mas a enfermagem, como todo, ela faz um diferencial no hospital. Numa unidade de saúde pública ou privada, a enfermagem é o diferencial. Uma das questões que tem preocupado algumas pessoas que refletem sobre isso, acho que a sua preocupação também, como dirigente sindical, diz respeito à questão da insegurança, né? Está se tornando comum profissionais da saúde serem agredidos. Verdadeiramente, isso não é só na questão dos privados, mas na segurança pública, na questão do setor público e no privado, tem crescido a cada dia o profissional de enfermagem e o enfermeiro ser agredido. Por quê? Porque quem recebe o paciente e o cliente é sempre a enfermagem, tá? É a primeira pessoa que recebe o cliente. Então, a pessoa às vezes não está bem acomodada ou não é bem recebida conforme gostaria. Já vem cansado, às vezes vem no estado de estresse, né, de doença, estado emocional muitas vezes acaba explodindo, refletindo no profissional enfermeiro e no técnico de enfermagem. Quais são os próximos passos de luta? Quais são as próximas pautas do sindicato? Pois nós estamos fechando uma convenção coletiva dos privados, né? Assim, a gente consideramos um bom ganho, né? Com relação, tivemos 12% de aumento salarial em cima do piso salarial. Não é o piso que a gente gostaria de ter, né? Mas já existia esse piso, a gente só teve um ganho de 12%, mas vamos trabalhar na questão da campanha salarial, vamos trabalhar também na questão nacional, juntamente com as entidades, a questão do piso nacional e o piso daqui local. A gente já tem até um café com a enfermagem, né? Que a gente organiza juntamente com algum vereador, que a gente todo mês faz um café com a enfermagem e convida os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, para a gente socializar essa ideia de valorização da categoria. Perfeitamente. Queria agradecer a Luciano Cavalcante, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, desejar boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade. Vem passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Tenham todos um ótimo e produtivo dia. Até mais.